Flamengo. Contrato até agosto, mas agora com essa suspensão não dá mais, né? É evidente que o Flamengo já tinha feito essa rescisão temporária de contrato quando houve aquela primeira punição do Paulo Guerreiro. E agora, com a punição efetivada pelo TAS e também pela UADA, né, é necessário reconhecer que o Flamengo não tem mais obrigações de pagar os recursos que paga o Guerreiro mensalmente, por bem dizer, em dia, né? Porque no Flamengo lá é religioso, lá o pagamento, os jogadores não reclamam disso, a diretoria cumpre exatamente aquilo que está no contrato. Mas o Paulo Guerreiro, ele está mais focado hoje viver a sua, pelo menos, paz espiritual no seu país, lá com a comunidade peruana, apoiando a sua seleção, como ele falou hoje, abertamente. E o Flamengo vai esperar até o agosto para depois dessa rescisão oficial pensar num novo homem de área, porque nesse momento apenas o Viseu, que já é da Udinese, não ficará no Flamengo, e o Henrique Dourado, ou seja, é pouco para uma função só. Pois é. Então tá aí, ó. Guerreiro nega que vai se aposentar da seleção peruana. Jamais renunciaria. Porque teve informações que giraram aí na imprensa, especulações de que ele teria dito que não defenderia mais a seleção do Peru por estar indignado com a postura da Federação Peruana de Futebol de não ter tentado batalhar mais pela presença dele na Copa do Mundo. Só que agora ele nega. E a gente tem aí a postagem que ele fez no Instagram pessoal dele, já negando essa informação. São 8 meses a mais de punição, né? E, consequentemente, isso é um prazo de reflexão dele. Nesse momento, seria inadmissível pensar que Paulo diria abertamente que não defende mais a seleção peruana. É impensável. Mas o tempo passa, a cabeça amadurece, as decisões são tomadas com mais cautela nesse momento, porque ele tem que estar longe do futebol, está longe da bola. Mas se coloque no lugar do Paulo Guerreiro. Pense como ele. Imagine você que ajuda a sua seleção a classificá-la para a Copa do Mundo. Desde 82 o Peru não ia para a Copa. Passa por um momento completamente instável, de apreensão, de tensão. Vai para o julgamento, sai de lá com a expectativa de que poderá voltar a jogar futebol. O Flamengo escala ele nos jogos, ele faz gol pelo Flamengo, vibra com a torcida grita o nome dele e dias depois vem a decisão. Você está fora da Copa, você está fora do Flamengo, você não tem mais um clube para defender. Portanto, são 8 meses longe daquilo que ele fez durante muito tempo da sua vida, que era jogar futebol. Se coloque no lugar dele e veja que não é uma situação muito fácil. Pois é, atendendo o seu pedido de me colocar no lugar dele e pensar com a cabeça dele, eu chego à seguinte conclusão também. O fato dele reclamar da seleção peruana de não ter dado o apoio ou o respaldo que ele precisou durante o julgamento ou no julgamento, eu não consigo enxergar alguma outra forma da seleção peruana, da Federação Peruana, se posicionar num caso desse. Se tem alguém que realmente estava interessado na absolvição dele, é a Federação Peruana, para que ele pudesse jogar a Copa do Mundo. Afinal de contas, ele é o principal reforço hoje do time peruano. É o maior ídolo do futebol peruano na atualidade, sem dúvida. O que acontece é que o Paulo Guerreiro, assim como o Flamengo também, que até certo ponto deu uma tirada de pé na assessoria jurídica, mas o staff dele conseguiu 2, 3 escritórios de advocacia, enfim, gente ligada a casos de doping para que pudesse acompanhá-lo nesse caso. A crítica dele é que foi exatamente com a camisa do Peru que aconteceu o doping no jogo contra a Argentina. Então a Federação Peruana, na opinião do Paulo Guerreiro, deveria também investir com recursos jurídicos, com uma tentativa mais forte de ajudá-lo, o que não aconteceu. Mas ele foi muito bem assessorado e a punição dele, para muitos injusta, mas doping, a gente sabe como é o rigor do TAS, como é o rigor da UADA em relação a isso, principalmente nos últimos tempos. Pois é, e o Flamengo pensa agora, como disse o Paulo Lima, como vai fazer na sequência da temporada com atacante. Exato. Né? Pô, no caso de um ceifador machucado, suspensão por conta de cartão, vai ter improvisação no time do Flamengo, né? Sem dúvida. Inclusive, o ceifador foi contratado justamente porque o Flamengo não sabia ainda o que aconteceria com o Guerreiro no decorrer do ano, né? Então, já garantiu um jogador de um nível ali alto, né? Artilheiro atual do Campeonato Brasileiro, artilheiro do ano passado do Campeonato Brasileiro. E o ceifador falou, a gente vai ouvir agora aqui no BTF. Como cada clássico é aquele jogo que você fica marcado na história do clube também, porque é um campeonato à parte e nós temos que estar preocupados, nós estamos preocupados com o nosso ambiente, então nós queremos manter sim esse ambiente agradável de vitórias e sabemos que vamos enfrentar
um adversário que vai vir com essas coisas que você acabou de citar, né? Já com esses números. Então a gente temos que ser inteligente. Vamos ter novamente o apoio da nossa torcida. Pelo que me parece, já vendeu mais de 27 mil ingressos. Então vamos ter novamente o apoio deles e o nosso elenco está muito preparado, que nós vamos fazer uma boa partida para manter essa liderança no Campeonato Brasileiro, que também é um dos nossos objetivos. E nós procuramos sempre estar fazendo aquilo que é o melhor para o Flamengo, né? E tem sido fundamental. E nós vemos que nós sentimos muita falta da torcida, né, nos jogos da Libertadores, né, com o estádio vazio. E sabemos que qualquer jogo, quando a gente joga sobre os nossos domínios, a torcida sempre está comparecendo e está nos ajudando muito. Pois é, ceifador falando no microfone Fox Sports. Já nós vamos falar de Libertadores da América, de Copa do Brasil. Aqui o clássico Flamengo e Vasco da Gama. Tem o clássico São Paulo e Santos também. O Paulo Lima e o Gustavo Ribeirão vão comentar a respeito da proposta para o Fábio Carille, técnico do Corinthians, com informações direto de São Paulo já. Agora nós vamos para o ninho do Urubu, com o Flávio Vinick, que acompanha de perto a equipe do Flamengo na véspera do clássico. Boa tarde, Vinick. Boa tarde, Prieto. Boa tarde a todos. Estamos aqui no CT do Flamengo, Ninho do Urubu. Nesse momento está começando a última atividade do Flamengo antes do clássico contra o Vasco. Maracanã, sábado às 7 da noite. Um clima muito bom por aqui, né? Diferente do que a gente encontrava há algumas semanas. O Flamengo conseguiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Então isso tudo deixou o clima aqui mais leve, mais agradável, mais tranquilo. Porém, o Henrique Dourado ressaltou isso em outro trecho da entrevista coletiva que aconteceu agora. Tudo vai mudar se o time, por acaso, perder para o Vasco, principal rival do clube, e perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, por aqui no Flamengo, nunca é um clima de muita tranquilidade, não. No momento, o clima é positivo, mas claro que um resultado adverso coloca tudo a perder. Por isso, a importância desse jogo contra o Vasco. O Flamengo defende uma invencibilidade de 2 anos que não perde para o maior rival. Nesse período, em 6 jogos, foram 4 empates e 2 vitórias do Flamengo. O Dourado, que tem agora uma responsabilidade ainda maior, é o responsável pelos gols do Flamengo com a suspensão do contrato do Guerreiro, como vocês estavam colocando, o contrato que vai até 10 de agosto foi suspenso por causa da punição imposta pela FIFA. Então, o Dourado ele ganha mais confiança por não ter uma concorrência no ataque do Flamengo, mas vai ter mais responsabilidade, lógico. Por enquanto, o Dourado, em 20 jogos com a camisa do Flamengo, fez 8 gols, um rendimento até que é razoável, tem 2 gols no Campeonato Brasileiro, mas ele sempre vem ressaltando que está jogando mais para o time, diferente do que quando ele defendia o Fluminense, que ele ficava mais como uma referência, era mais acionado, ele agora acredita que participa menos do jogo na função ofensiva e se doa mais para o time, participando de marcação, ajudando mais o time coletivamente. Vou acompanhar um pouco dessa atividade. Bem no início a gente teve a entrevista do Dourado logo no início aqui da tarde, aí o grupo se juntou nesse momento com o técnico Maurício Barbieri, fazendo aquele aquecimento. O time que começa jogando contra o Vasco, não tem muita dúvida não, é praticamente a mesma equipe que venceu o Emelec quarta-feira pela Libertadores. A única mudança é o Juan, que é a única baixa nessa equipe porque sofreu uma lesão na coxa direita, foi substituído pelo Léo Duarte durante o jogo pela Libertadores, está fora do clássico contra o Vasco. Então tudo indica a repetição com o Diego Alves no gol, o Rodinei na lateral, aí o Léo Duarte entra na vaga do Juan formando a dupla com o Hever e o René na lateral esquerda. Aí no meio de campo o Cuejá, que vive um momento único, porque ele é desse grupo aqui com grande esperança de participar da Copa do Mundo. O Cuejá foi pré-selecionado para disputar a Copa pela seleção colombiana e esse jogo contra o Vasco pode ser importante, uma boa atuação para ele ficar no grupo definitivo que defende a Colômbia no Mundial. O Cuejá vive essa expectativa. Aí o meio de campo é aquele que vem jogando com o Diego, o Everton Ribeiro, o Paquetá, o Vinícius Júnior aberto
do lado, e o Dourado servindo como referência. Vale destacar o bom momento do Everton Ribeiro, com gols nos últimos jogos, fez 2 quarta-feira pela Libertadores, havia marcado também no jogo que o Flamengo venceu o Internacional no Maracanã. Então, Everton Ribeiro vive um bom momento, Diego procura também se recuperar para acompanhar o Everton Ribeiro nessa boa fase. Vinícius Júnior é aquela correria e é assim que o Flamengo aposta, aí são essas as fichas que o Flamengo está apostando para manter a invencibilidade contra o Vasco, sábado no Maracanã, seguir invicto diante do rival e seguir também na liderança do Campeonato Brasileiro. E depois volta a pensar em Libertadores, encara o River Plate brigando pelo primeiro lugar do grupo para ter vantagem nas fases seguintes da competição internacional. Prieto. Muito obrigado, Vinique, ao vivo do Ninho do Urubu, trazendo todas as informações, então, do Flamengo, que tem o clássico pela frente. Vinique, muito obrigado, um grande abraço, continua acompanhando o Rubro Negro, qualquer novidade, volta aqui no BTF com mais informações. Vamos colocar tweets na tela agora, o pessoal que participa com a gente e manda mensagens. Vamos lá. Prestigiando a turma que está aqui no BTF, Ribeirão. O Carlos Flá, deve ser flamenguista, obviamente. O Flamengo tem que pedir indenização à Federação Peruana. O doping foi lá. A opinião aí do Carlos. O Lucivaldo Oliveira, Guerreiro não merece essa punição. Está indignado com a punição para o Guerreiro. O mesmo Lucivaldo manda, vem para o Corinthians, Guerreiro. Se ele tivesse no Corinthians, essa punição tinha acabado. O Corinthians tem mais moral mundial. Não sei se é bem assim, Lucivaldo, mas obrigado pela mensagem. O Donizete, sou corintiano, pena injusta contra o Guerreiro. Deveriam deixar ele pelo menos jogar a Copa pela seleção do Peru e depois julgá-lo pela pena. Valeu, Donizete. Mais mensagens no Twitter, hashtag Boa Tarde Fox. Você fica à vontade para mandar as mensagens, já já a gente mostra mais. Então você fica à vontade, manda pra gente aqui o que você acha dessa punição do Guerreiro, dos jogos do fim de semana, dos temas que a gente coloca aqui no BTF. Olha o Carille aqui, olha. Aspas dele. Ele disse isso lá na Venezuela, depois do jogo. Isso aqui foi recuperado, contar essa história, vocês já estão sabendo, por conta de uma entrevista que ele concedeu à Rádio Jovem Pan de São Paulo. Isso. Né? Lá no passado ele disse, olha, eu não saio do Corinthians por nada, só se me mandarem embora. Mas nem que venha um caminhão de dinheiro. Aí ontem ele disse, olha, por 2 caminhões de dinheiro, aí a coisa já é diferente. Ele virou e falou, olha, por um caminhão não, mas se forem 2 eu posso pensar. Mas eu tô pensando, Preto, que essa proposta, viu, Paulo Lima, podem ser 3, 4 caminhões. Aí já é caminhão. É uma betoneira. Que é difícil.